Programa Mercado e Consumo. Com menos de 5 anos, a Evino vem crescendo fortemente. Neste último ano, teve um crescimento de 144% e tem como meta atingir 1 bilhão de faturamento em 2020. Estamos recebendo hoje Ari Gorenstein, co-CEO da Evino, que vai compartilhar conosco como tem sido a trajetória da empresa. Ari, gratíssimo por estar conosco. Em primeiro lugar, nos conte um pouco como é que é compartilhar a função de CEO entre 3 pessoas. Primeiramente, obrigado por me receber. Essa gestão tripartite, curiosamente, tem funcionado muito bem. Esse acho que é o primeiro ponto, né? Quando se iniciou, muitos se questionavam se seria efetiva, né? Se seria eficaz. Na prática, o que a gente vê de benefícios? Primeiro, 3 cabeças diferentes, olhando para problemas com óticas diferentes e conseguindo discutir em alto nível. E a segunda questão importante é que a Evino é uma empresa multifacetada. Como a gente tem por premissa tentar internalizar e desenvolver internamente todas as áreas core da empresa, a Evino é uma importadora de vinhos, é um operador logístico, é uma software house e é quase que uma media company, é uma agência de marketing dentro de casa. Então, para gerir esses diferentes negócios, você precisa de diferentes hard skills e competências e com isso, acho que nos 3 co-CEOs que hoje fazem parte do time, a gente consegue contribuir tecnicamente nos departamentos de maneira que uma só pessoa teria dificuldade em entender esse tudo. Essa integração vertical que vocês têm, que você menciona, com todas as atividades sendo desenvolvidas por vocês, quais são os aspectos positivos disso e tem algum aspecto negativo? Bom, o negativo é o trabalho que isso dá e a curva de aprendizado. Evidentemente, para desenvolver tudo isso dentro de casa, existe um tempo, existe uma maturação. O grande benefício é também a autonomia que a gente tem nessas 3 frentes. A gente consegue inovar, a gente consegue estar à frente, a gente consegue mudar e refazer e repensar continuamente, visando melhoria contínua, visando aprimorar. A gente não depende de fornecedores externos para nada e hoje, após 5 anos, como você mencionou, não podemos dizer que somos o estado da arte em cada uma dessas frentes, mas consideramos que temos uma competência muito forte desenvolvida dentro de casa que também acaba nos permitindo se diferenciar da concorrência, se diferenciar dos outros players, o que também é vital para o crescimento. Voltando à atividade fim da Evino, o que tem mudado no consumo do vinho no Brasil e como é que tem sido esta relação do consumidor com o vinho no ambiente digital? A gente é muito grato por ser parte dessa transformação, né? A gente nota que o online tem mudado radicalmente como o brasileiro consome vinhos, né? Eu participo de algumas associações setoriais, de algumas discussões com importadores que atacam em outros circuitos, em outros canais, e todos eles notam um acesso cada vez mais democratizado ao vinho, que vem, obviamente, em primeiro lugar por uma barreira de preço sendo vencida, então os preços estão se barateando, o vinho está se tornando mais acessível e a gente tem também conseguido imprimir no nosso canal e outros nos acompanham no nosso canal ou fora, uma linguagem, uma comunicação, uma abordagem para o vinho mais descomplicada e fazendo de um vinho um produto de consumo corrente, né? Uma bebida que se pode colocar à mesa sem grandes cerimônias. E com isso o brasileiro tem consumido mais vinho, tem migrado o perfil de consumo, tentado descobrir coisas novas, né? No Brasil, tipicamente, os vinhos que sempre chegaram ou predominaram no nosso mercado são os vinhos dos nossos irmãos chilenos e argentinos do Novo Mundo, mas principalmente aqui da América Latina. E cada vez mais a gente vê o brasileiro ávido por conhecer coisas novas, por experimentar coisas novas, muito vinho do velho mundo, essa proposta de valor da Evino, mas também curiosidades, né? Vinhos da Europa do Leste, vinhos norte-americanos, vinhos do Oriente Médio. A gente tem o cliente procurando por coisas novas, descobrir castas novas, uvas novas, variedades novas, produtos novos. Isso para a gente é muito importante e a gente se sente parte dessa transformação. No perfil hoje do consumo e de preferência entre os vinhos, quais são aqueles, em termos de castas, origem, características, que predominam ainda, mas vocês percebem mudança de tendência?
Então, na verdade, no mercado em geral, a predominância é muito ditada pelos vinhos, né, chilenos e argentinos, principalmente os varietais e depois os reservados. Então, muito Malbec, muito Cabernet, muito Carmenère, os vinhos mais mainstream que já estão no mercado e que o cliente se identifica. No nosso caso, a gente tentou se posicionar trazendo uma oferta de vinhos do Velho Mundo, vinhos europeus muito forte. Então, a gente tem muito vinho italiano, muito vinho francês, muita coisa da Espanha, muita coisa de Portugal. A gente particularmente vê na Espanha uma relação custo-benefício hoje que é muito fora da curva e a gente tem conseguido trazer produtos muito qualificados. Portugueses também tem em matéria de custo-benefício produtos, mas o brasileiro já está mais familiarizado, até pela questão da colônia portuguesa, a própria presença em share de mercado dos vinhos portugueses já é relevante e vem crescido, mas na Espanha, de fato, existe um movimento aí de alavancagem da presença dos vinhos. E também em categorias, o que a gente vê hoje é o brasileiro também fugindo só do vinho tinto, né? Ainda que seja um mercado majoritariamente de vinho tinto, a curiosidade, a experimentação de brancos, de rosés, de espumantes, e o branco e o rosé casa muito, né, com o nosso clima, com a nossa culinária, com a nossa gastronomia. E o brasileiro está se mostrando cada vez mais aberto a descobrir, a experimentar, a consumir, a derrubar alguns preconceitos e trazer esse vinho para a mesa, para a piscina, para ocasiões que permitem E em termos de perfil do cliente de vocês, por região brasileira, lógico que acompanha potencial de consumo, mas tem alguma característica, alguma peculiaridade que diferencia em relação ao potencial de consumo e o perfil desse consumidor, cliente de vocês? Então, de fato, o determinante, né, no consumo de vinho é, obviamente, população e renda per capita, né, o PIB dos estados acaba sendo determinante. Outro fator que no online acaba sendo determinante em como a demanda se distribui é o custo logístico, né? Então, a nossa política de frete, ela tem que respeitar algumas condições de contorno que são dadas pelo custo para servir e para atender determinados clientes. Dependendo de como você constrói a sua malha logística, a sua infraestrutura de atendimento, esse custo pode ser maior ou menor para determinadas regiões. E como o frete é uma barreira importante de compra no canal online, isso acaba também sendo determinante na penetração. De vez em quando a gente consegue fazer alguma negociação pontual para baixar significativamente o frete de uma determinada praça, isso repercute no bolso do cliente, a gente vê rapidamente um efeito no aumento do consumo desses centros, que às vezes são carentes, mas vem ali no custo de atendimento, no custo de frete, uma barreira. Então, é a combinação desses fatores que acaba ditando um pouco da distribuição do consumo, mas é predominantemente sudeste, sul, centro-oeste vem crescendo de maneira importante. Essa questão do frete no Brasil é realmente um problema muito sério, né, em termos de custo, disponibilidade e alternativas. O IDV tem um trabalho que ele realiza no seu comitê, o idv.com, IDV, Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que apurou que agora, em janeiro, para os operadores que têm o e-commerce, a média de custo de frete sobre vendas é de 7,6%. No caso de vocês, como é que se comporta esse percentual acima, abaixo dessa média? Como se comporta? No nosso caso, o percentual acaba sendo acima dessa média, ainda que nós tenhamos hoje negociações muito acirradas com as transportadoras e um custo, nossa matriz de custo de frete a gente considera que é bastante competitiva, inclusive nos comparando com outros players de vinho. O que ocorre no vinho, principalmente no perfil de vinhos que a gente movimenta com maior intensidade, é que a densidade de valor do seu produto ela é baixa, né? Então, assim, hoje a garrafa média que a gente vende é uma garrafa de R$30. Um vinho vai custar aí, vai pesar qualquer coisa entre garrafa e líquido 1,5 kg. Você está falando de R$20 por quilo que você tem que transportar. No caso do estudo do idv.com, certamente a gente tem ali na amostragem e-commerce que trabalham com moda, que trabalham com eletrônicos, smartphone, que trabalham com medicamentos, com produtos de densidade de valor muito maior. Então, no nosso caso, é natural que o percentual seja mais elevado. A gente trabalha muito para negociar e para ter fretes super acessíveis e regionalizar essas discussões para garantir justamente, como eu mencionava, penetração em algumas praças onde hoje o custo para atender não é proibitivo, mas às vezes é elevado e pesa no bolso, e o cliente que vem aí vindo buscando custo-benefício, ele vai ponderar isso entre produto e frete invariavelmente. E em termos de marketing, o que vocês têm feito? Vocês têm trabalhado só dentro do canal digital ou têm tido ações também fora da área digital
para a promoção da Evino? Majoritariamente digital hoje, né? A gente considera que a jornada do nosso cliente muitas vezes começa no digital e tem que terminar no digital hoje, porque somos uma plataforma de e-commerce, então a gente tenta ter um atalho, né, para esses gatilhos e para esses drivers da jornada. Então, praticamente 100% do nosso investimento é digital, mas pensamos também em outras plataformas, fazemos eventos, tivemos no Veja Comer e Beber. A gente quer se aproximar do cliente em outros touchpoints e trazer também mais tangibilidade, materialidade para a nossa marca, para a nossa presença no offline. Então, tem algumas surpresas aí que seguramente vão vir à tona em breve. Onde é que vai estar concentrada a maior parte desse investimento que vocês estão programando? São 50 milhões de investimento agora em 2018. No que ele vai se concentrar mais? Tem um foco muito grande em pessoas, né? Então a gente precisa de talentos dentro de casa, precisa de times de operações e de customer service, de atendimento ao cliente para suportar o nosso crescimento. Então essa é uma frente importante. A gente está trabalhando muito também na nossa oferta, no nosso mix de produtos. Então tem um investimento importante em time para fazer hunting, para fazer sourcing, mas também em working capital, né? A gente amplia o leque de produtos, tem que trazer mais estoques, tem que ter mais working capital imobilizado para garantir esse sortimento mais amplo. Então, é uma combinação aí de frentes nas quais pessoas e aumento de mix e de sortimento são frentes importantes. Todo produto que vocês trabalham é importado diretamente por vocês ou vocês trabalham também com distribuidores que fazem importação e colocam no mercado brasileiro? Então, na história da Evino houve uma transição bastante importante, né? Quando o business começou lá atrás, quando o negócio começou, em 2013 era 100% produtos que a gente negociava com nossos parceiros locais, né? Importadores e distribuidores. E ele foi migrando ao longo do tempo, em razão até da escalada de volumes, a gente precisava de mais profundidades de estoques. E depois dos econômicos do negócio, para a gente oferecer de fato produtos com custo-benefício muito atrativos para o cliente, a compra direta passava a ser a única via para que isso se viabilizasse. Hoje, 97% do nosso faturamento vem de produtos cujo hunting, cuja importação, cujo toda a cadeia de suprimentos é gerida dentro de casa, e 3% são produtos de complemento de gama que a gente adquire de parceiros históricos para ter um sortimento variado, às vezes abastecer o cliente com uma ou outra origem que para a gente ainda não faz sentido acessar diretamente. Como é que é esse processo, vamos chamar de curadoria, né, para identificar os produtores, identificar os produtos, trazê-los para o Brasil e depois trabalhar o desenvolvimento? Como é que funciona isso? Então, esse de fato é um dos pilares do nosso negócio, né? Nessa proposta de valor. A Evino, para quem não conhece, é um site de vendas de flash sales. Significa que o nosso sortimento é rotativo e que a gente oferece sempre condições muito promocionadas e uma relação de custo-benefício sempre muito avantajada em relação ao que o mercado pratica. Para que isso seja possível, a gente tem de fato essa usina aí de hunting, de curadoria e de seleção de novos produtos, de novos deals, de novas oportunidades. A gente tem um time hoje formado por 4 compradores sommeliers, mais gerente de compras. O time de suprimentos, em geral, são quase 30 pessoas. Mas esse time mais técnico de vinhos é o time que faz o hunting, né? Que faz a seleção, que faz a curadoria. E para a gente acessar, hoje, claro, depois de 5 anos, a gente já tem uma rede sólida, a gente acaba se fazendo conhecer no mercado nacional e internacional. Somos um case aí que começa a ter alguma repercussão. Então, alguns acessos são diretos, produtores nos assediam buscando uma porta de entrada ao mercado brasileiro, mas na maior parte dos casos somos nós que fazemos a busca, isso quer seja em feiras de negócio, né? Tem muitas feiras, a gente está indo com o time todo, 7 pessoas, para a Provine, que é a maior feira de vinhos na Alemanha, em Düsseldorf, daqui a uma semana. Então, feiras internacionais são um celeiro importante para a descoberta desses produtos e viagens internacionais para visitar parceiros, para fazer missões de prospecção em algumas regiões nas quais a gente busca abastecer nosso portfólio. Na expansão prevista para vocês estão considerando outras regiões geográficas fora do Brasil nessa expansão ou ainda tem muito espaço para crescer no Brasil? A gente considera que tem muito espaço, muito potencial, a gente vê com muitos bons olhos ainda o mercado brasileiro, o aumento da penetração do online, o aumento da categoria de vinhos, a gente acha que ainda tem como desenvolver muita coisa bacana aqui no nosso mercado.
Óbvio que também olhamos para fora e fazemos assessments e estudos sobre outros mercados que guardem algum tipo de correlação forte com o que a gente vive aqui, para que a gente consiga transponir, né, essa inteligência, esse case, esse expertise que a gente desenvolveu aqui para outros mercados. É algo que seguramente faz parte dos planos e existe um interesse em estudar, e a gente flerta com essa ideia há algum tempo, nada muito tangível ainda. Vocês entendem, e você comentou que tem participado de associações, entidades, feiras principalmente, o crescimento do vinho no ambiente digital está trazendo no ambiente, digamos assim, do mundo real, do mundo físico, que tipo de mudança? Cresceu o interesse pelo vinho no mundo físico ou decresceu o interesse e a venda no mundo físico? E cresce seguramente nos dois canais. O que acontece é que, de fato, como alguns players mais novos e principalmente os digitais vêm trazendo propostas diferentes, vem se rompendo alguns paradigmas. Esse paradigma da origem, de quais seriam, é só Chile e Argentina, o paradigma do tipo, é só tinto. E como no digital a gente tem capacidade de construir categoria, de comunicar, de ter um storytelling, de explicar, de desmistificar muita coisa, a gente vê que muitas vezes a porta de entrada está aí, mas uma vez que a barreira é vencida, obviamente que o cliente que se encanta pelo vinho, ele vai consumir vinho ou novos tipos ou novas categorias, comprando online para consumir dentro de casa, vai comprar no restaurante, no supermercado, na enoteca, o que é super saudável para o setor em geral. É interessante, né? Porque o vinho, né, nos últimos anos, até pelo efeito da venda via digital, vem crescendo, como você mesmo chamou a atenção. Mas, ao mesmo tempo, as cervejas estão vivendo uma transformação muito grande, com o crescimento das cervejas artesanais, a ampliação do portfólio de cervejas, né, no mundo físico e no mundo digital. Olhando isso numa perspectiva mais aberta, né, como é que vocês imaginam a evolução desse processo? Quer dizer, ao mesmo tempo que cresce o vinho, que cresce a cerveja, o consumo etílico está crescendo por conta do digital. Como é que vocês analisam isso? O que a gente vê na cerveja é esse efeito também do cliente estar querendo fugir do mainstream, né? E tem esse efeito de premiumização e gourmetização. E a gente considera muito saudável, porque você vai entender melhor a produção, você educa os tipos, as tipologias, com o que se harmoniza, o conceito de harmonização que não era presente na cerveja, né? Da cerveja do boteco para tomar com amendoim. Hoje o pessoal já se preocupa em que cerveja harmoniza com porco, com uma carne, com culinária japonesa, e isso são conceitos que são transversais ao mundo da cerveja e ao mundo do vinho, então a gente vê com bons olhos, a gente acredita que o cliente que consome um bom vinho, consome seguramente uma boa cerveja e vai ter cada vez mais interesse em entender mais dos dois universos, como se produz, quem produz, qual que é a importância da região, qual que é a importância da matéria-prima e valorizar cada vez mais quando ele se depara com um produto de qualidade. Acho que, quer dizer, no final das contas, nos dois casos, né, nós temos um consumidor que se torna mais educado, mais informado e, ao ter essa outra condição, ele acaba discernindo melhor o que ele quer, mas contribui para fazer crescer esse mercado diferenciado. Sim, ele se torna mais crítico, o que garante que você tem que atender ele com excelência, e ele vai descobrindo e sendo mais assertivo nas escolhas naquilo que ele quer. Então, seu mix também tem que ser mais diversificado para atender a gregos e troianos. O sujeito vai entender o que ele gosta, qual que é o perfil de paladar, né, o que tem aderência com suas preferências. A gente tem que garantir que a gente acompanhe essa curva de aprendizado do cliente. Ari, queria agradecer enormemente ter estado conosco. Seguramente você percebeu que nós continuaríamos conversando por muito tempo. E conhecemos hoje um pouco da história da Evino com o Ari Gorenstein, uma empresa que, estranhem, mas cresceu 144% entre 2016 e 2017, com o objetivo de 1 bilhão de faturamento em 2020. Estejam conosco, sábado às 8h30 da manhã, na Record News, e nos acompanhem também pela internet. Este foi o programa Mercado e Consumo, que falou sobre iniciativas que rompem as barreiras do on e offline. Esperamos vocês todas as quartas-feiras, à 00h15 e aos sábados, às 8h30 da manhã, aqui na Record News. Você também pode ver este e outros programas pela internet no www.mercadoeconsumo.com.br.
.com.br. Acesse o site e cadastre-se para ficar por dentro das notícias e análises sobre o mercado de consumo e varejo. Até a próxima semana e bons negócios! Like a Hellcat.